Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual, nesta página virtual, Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso é preciso que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos. A Deus precisamos agradecer pela vida, agradecermos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades. Nos ofertou a oportunidade da vida, nos oferta constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, para a nossa transformação, nesta busca incessante por conhecermos a verdade. Aqui nos encontramos mais uma vez graças à permissão, às permissões que Deus nos oferta ao longo da nossa trajetória de seres imortais. É preciso que agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que foi enviado à Terra para nos mostrar o caminho, nos relembrar o caminho. E Ele próprio se classificou como sendo o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida, ou seja, que leva para Deus. Colocando os ensinamentos de Jesus na prática do nosso dia a dia, sem sombra de dúvida que retornaremos aos braços do Pai, simbolicamente falando. Não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo, que constantemente estão conosco, nos auxiliando em nossa trajetória. Em muitos momentos, em muitas situações, nos carregando no colo, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo para as melhores escolhas. E por último, não posso deixar de agradecer, eu particularmente, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão conosco, nos auxiliando nestes estudos singelos, nestas reflexões, através da participação, comentando, compartilhando, vibrando positivamente, para que possamos seguir adiante neste trabalho de semeadura da boa semente. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão de número 28. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Aqui a questão de número 28 que trouxemos para este momento, a questão 28 que está no capítulo 2 do livro 1, dentro do item ou subitem Espírito e Matéria, dos elementos gerais do universo, Espírito e Matéria. Mas antes de começarmos aqui as reflexões na questão de número 28, como hoje é dia 2 de abril do ano de 2022, não podemos deixar de lembrar com muito carinho, com muita gratidão, com muita felicidade, Francisco Cândido Xavier, o mensageiro do Cristo que veio à Terra no dia 2 de abril do ano de 1910, numa cidadezinha até então desconhecida de Minas Gerais, Pedro Leopoldo. Em 1910, recebeu um anjo, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido carinhosamente como Chico Xavier, aquele servidor de todos, aquele que teve uma vida de dedicação
a todos nós, juntamente com os espíritos amigos, educador da humanidade. Mesmo não tendo instrução intelectual aqui naquela última existência, nesta última existência, mas foi aquele intermediário que trouxe do plano espiritual grandes mensagens de educação moral. Então Francisco Cândido Xavier, sem sombra de dúvida, juntamente com Jesus, com Emmanuel, com André Luiz, com Meimei, com Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos superiores, educador da humanidade. Então aqui abrimos este parêntese para deixarmos aqui registrado este lembrete deste aniversariante, 112 anos do reencarne aqui na Terra de Francisco Cândido Xavier, o mensageiro do Cristo. Então, voltando aqui ao nosso início de estudo, a questão de número 28, Espírito e Matéria, Kardec questionou da seguinte maneira, já que nas questões anteriores, Kardec tinha questionado acerca dos elementos gerais do universo, que poderíamos classificar ou poderia se classificar ou denominar ali de uma forma geral dois elementos, a matéria e o espírito, que os espíritos amigos responderam que sim, mas acima de tudo e acima de todos existe Deus e existe um princípio intermediário para ligar o espírito e a matéria ao espírito, que é aquele fluido elétrico, fluido universal. E na questão de número 28, Kardec questionou o seguinte, é a última questão deste assunto, espírito e matéria. Então ele diz da seguinte maneira, pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais, ou seja, ao espírito e à matéria, aos dois elementos gerais, as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Então Kardec fez este questionamento, não seria mais fácil, não causaria menos confusões em se denominando esses dois princípios gerais do universo, a matéria e o espírito, como matéria inerte e matéria inteligente? Ou seja, matéria inerte para a matéria propriamente falando e matéria inteligente ao espírito? Ao que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, as palavras pouco importam. As palavras pouco importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Então aqui os espíritos amigos responderam a Kardec que a linguagem pouco importa. O que verdadeiramente importa é que formulemos a nossa linguagem, ou usemos a nossa linguagem de maneira que possamos nos entender. As vossas controvérsias, acrescentam eles, as vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então aqui os espíritos amigos lembram a Kardec que o maior problema não são propriamente os termos que são utilizados, mas sim a nossa linguagem, que é pobre. É pobre para expressar, ou é pobre, ou a linguagem é incompleta para exprimir o que vos fere os sentidos. E aí Kardec tece na sequência comentários profundos acerca
desta resposta acerca do questionamento que ele havia feito, e ele diz da seguinte maneira, que já são comentários de Kardec, intuído pelos espíritos superiores. Kardec diz o seguinte: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituído de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Então aqui Kardec deixa bem claro para todos nós que um fato é patente, que nós temos a matéria, ou seja, a matéria inerte, que é destituída de inteligência, porque este corpo físico que vocês estão visualizando neste momento, que é este composto de matéria orgânica, ele é destituído de inteligência. Ele é matéria, ele é composto de matéria, ele é o instrumento que a inteligência, ou o espírito, ou o princípio inteligente, ou o ser inteligente do universo utiliza. Então é por isso que Kardec lembra que um fato é patente, que vemos matéria destituída de inteligência, seja o nosso corpo físico ou qualquer outra matéria, da mesma forma que vemos um princípio inteligente independente da matéria, porque o princípio inteligente, ele não precisa da matéria para existir, ele precisa da matéria para se comunicar. Mas ele não precisa da matéria para existir, ele continuará existindo e continua sempre existindo e sempre existiu, independente da matéria. E aí ele diz que a origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Então aqui ele lembra que a origem da matéria e a origem do espírito, ou do princípio inteligente, bem como a conexão entre espírito e matéria, ou matéria e espírito, são desconhecidas para nós. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas, seja matéria e espírito, elas se nos mostram distintas. Ou seja, matéria e espírito se mostram distintas. Daí, diz Kardec, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Então, Kardec faz esta afirmativa, como já estudamos em questões anteriores, esses dois princípios constitutivos do universo, matéria e espírito. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. Sim, acima de tudo e de todos, existe a inteligência suprema. Conforme ele acrescenta, a essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então aqui Kardec, nestes comentários à questão número 28, no final desses comentários, ele remete à questão número 1, onde começaram os estudos de O Livro dos Espíritos, quando foi questionado por Kardec que é Deus. E os espíritos amigos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Conforme Kardec diz aqui, a origem e a conexão, a origem da matéria e do espírito e a conexão entre um e outro, ou entre a matéria, ou seja, entre a matéria e o espírito, essa conexão feita através desse fluido cósmico ou esse fluido elétrico universal,
que nós denominamos ali de um fio que faz esta ligação, ou o perispírito que dá o molde a este corpo físico e também faz a ligação do espírito à matéria, ele diz que isto, a origem e a conexão, são desconhecidas para nós, porque ainda não temos inteligência desenvolvida o suficiente. Então aqui fechamos este parêntese na questão 28 para buscarmos, ampliarmos aqui as nossas reflexões com o espírito miramês. No livro Filosofia Espírita, volume número 1, que faz parte da coletânea Filosofia Espírita, que são 20 volumes, o capítulo 28, a missão da palavra. Então o capítulo 28, miramês, deu como título a missão da palavra. Então ele diz da seguinte maneira, comentando acerca da matéria, acerca do espírito, acerca da palavra, acerca do uso do verbo, ele diz o seguinte, que aconselhamos ao leitor reler, antes de iniciar essa leitura, o sábio comentário de Allan Kardec referente à pergunta número 28, para que tenha força para acalmar o impulso de saber até onde deve ser alcançado, porque neste rumo das revelações não temos outra coisa a dizer além daquilo que ele expõe, inspirado nas mais altas forças de vida. Então aqui Miramês orienta-nos a voltarmos aos comentários que acabamos de ler e reler, comentários de Kardec, porque são comentários altamente inspirados nas mais altas forças da vida. E aí ele acrescenta que é bom e muito bom. É bom, e aí ele reforça, e muito bom, que o coração ajude a palavra, inspirando-a na sua grande missão de falar, construindo, e construir falando certo. Então aqui ele nos orienta que é preciso que busquemos ajuda no nosso coração para usarmos corretamente o nosso verbo, para que o nosso coração nos inspire a usarmos a palavra, construindo e construirmos falando correto. E ainda ele diz que o verbo que o homem já domina com certa facilidade, seu filho de longa data, educado na boca do sábio, tem a missão, junto a todos os seus recursos, de aprofundar-se nos segredos da natureza e fazer os mesmos homens compreenderem as belezas da criação, porém, é de ordem comum entre as coisas de Deus que ele fale com toda a simplicidade, sem esquecer a clareza dos princípios. Então aqui Miramês nos lembra que nós já dominamos o verbo, ou seja, o uso da palavra, já com certa facilidade, de longas datas, que o verbo, ou seja, a palavra, é o nosso filho que precisa constantemente ser educado. E este verbo educado tem a missão, junto de todos, de aprofundar-se nos segredos da natureza e fazer que todos nós compreendamos as belezas da criação. Então, usando corretamente o verbo, nós iremos entender, iremos compreender a beleza da criação e sabermos que tudo é de ordem divina, que tudo provém de Deus, e é preciso que falemos com simplicidade, sem nos esquecermos a clareza. Falarmos com simplicidade e ao mesmo tempo com clareza. E ele acrescenta que a missão da palavra é sublimada desde quando temos outros sentidos desenvolvidos para compreendê-la. A missão da palavra é sublimada
desde quando temos outros sentidos desenvolvidos para compreendê-la. Então aqui Miramês, neste capítulo 28, ele nos fala acerca da missão da palavra, que parece que não tem nada a ver com o assunto, até então aqui neste ponto que ele comenta sobre essa missão da palavra, parece que não tem relação, está desconectado com o assunto da questão 28, mas não está. Porque sem sombra de dúvida que para usarmos a palavra, para usarmos o verbo, nós estamos usando a nossa inteligência, que a inteligência, a sede da inteligência é do Espírito e que provém de Deus. E para nos expressarmos conforme nós estamos aqui neste momento, eu estou me expressando aqui neste momento, eu preciso da matéria. E que o desenvolvimento das cordas vocais que nós usamos atualmente, que já usamos há milhares de anos, este desenvolvimento, este aperfeiçoamento aconteceu ao longo dos milênios. E sem a matéria, sem sombra de dúvida, que não estaríamos aqui nos comunicando. Então tem tudo que ver uma coisa com a outra. Para nos expressarmos ou para o Espírito se expressar, para que o Espírito expresse a sua ideia através do verbo, ele precisa da matéria. E para isso ele precisa daquele outro elemento que faz a conexão entre o Espírito e a matéria. É aquele que traz as ideias e leva de volta as sensações e assim sucessivamente. Então é por isso que ele diz que a missão da palavra é sublimada desde quando temos outros sentidos desenvolvidos para compreendê-la. Para tanto, o nosso dever é educá-la. O nosso dever é educar a nossa palavra naquela escola cujo o mestre maior é nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa missão maior aqui na Terra é a nossa educação, é a educação do nosso verbo. E o educador maior nesta escola sublimada é Jesus. Com ele, a palavra atingiu os cimos da evolução, coroando a mais alta condecoração espiritual. O verbo, ao falar como o fez, quando da sua estada divina junto a nós, da mais elevada virtude vivenciada nos caminhos da terra, o amor. Então, este foi o exemplo de Jesus, vivenciar aqui o verbo maior, o amor. O verbo se fez homem e habitou entre nós, conforme nos diz o evangelista João. Então aqui na sequência Miramês nos fala que a sabedoria de Deus confunde o raciocínio humano. A essência divina, ao sair de sua pureza lirial, da sua unidade absoluta e indivisível, torna-se díade, manifestando-se em tudo com todos os valores correspondentes às suas mutações, para melhor servir pela força e claridade do progresso. Então, sem sombra de dúvida, que a sabedoria de Deus, na sua pureza lirial, nessa unidade absoluta, realmente nos confunde, porque nós ainda não entendemos a sabedoria de Deus. Então é preciso que continuemos o nosso esforço, essa busca constante, para que possamos melhor servir através desta busca, através desse esforço constante, buscando esta claridade do progresso. A razão, diz Miramês, que a razão é pobre para explicar os segredos do Criador. Sim, a nossa razão, a nossa inteligência ainda pouco desenvolvida, ela é, sem sombra de dúvida, muito pobre para entender e para explicar os segredos do Criador. Mas a evolução
A evolução tem o poder de transformar a inteligência em sentido altamente dominante na arte de conhecer. Então, sem sombra de dúvida que a evolução, o progresso, tem esse poder de transformar a inteligência, de desenvolver cada vez mais a inteligência em sentido altamente dominante na arte de conhecer. Dentro de nós, diz Miramês, que dentro de nós existem, como sabemos, os talentos divinos que são favos de luz colocados na nossa consciência pelo Senhor. Então aqui ele faz uma comparação belíssima, que os talentos divinos que estão dentro de nós são como favos de luz colocados em nossa consciência por Deus. E cada vez que são despertados na expressão filosófica denominada evolução, nos mostram rumos novos da sabedoria. Então, todas as vezes que nos esforçamos, que buscamos o desenvolvimento destes talentos, ou a aquisição desses talentos, o despertar da nossa consciência, conforme ele nos lembra aqui, pelos caminhos da evolução, vai nos mostrando rumos, caminhos novos da sabedoria. E para isto, sem sombra de dúvida, que Deus, na conveniência de sua sabedoria, houve por bem criar inúmeras divisões na construção da casa universal, assim como esses favos de luz, que são esses talentos que estão em cada um de nós. Deus também dividiu o universo todo em inúmeras salas de aulas, inúmeras subdivisões, e cabe a cada um de nós estudarmos todos os princípios da sabedoria e procurarmos com humildade a obediência às leis que regem e sustentam toda a criação divina. Então aqui Miramês nos lembra que só nos resta a cada um de nós, encarnados e desencarnados, estudarmos todos os princípios da sabedoria de Deus e procurarmos com humildade, não com prepotência, com arrogância, com soberba, mas com humildade e obediência às leis naturais que regem e sustentam toda a criação divina. E ainda ele lembra que perder tempo com discussões sem sentido educativo é forçar o inconveniente a transformar-se em ignorância. Perder tempo com discussões sem sentido, perder tempo com discussões inúteis, sem sombra de dúvida, que é forçar o inconveniente a transformar-se em ignorância. Se ainda não entendemos o que almejamos conhecer, é bom guardarmos serenidade e esperarmos a oportunidade. Então, sem sombra de dúvida, que se nós, e como ainda nós, não alcançamos esta evolução ou este progresso para entendermos, não podemos perder tempo, mas precisamos fazer as escolhas melhores se realmente almejamos conhecer. E é bom guardemos serenidade, conforme aqui nos diz Miramês, é bom guardarmos serenidade e esperarmos a oportunidade que o arcano do tempo tudo nos revelará no momento preciso. No momento preciso, quando tivermos desenvolvida a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectiva um pouco mais avançada, sem sombra de dúvida, que o tempo vai nos revelando, com a permissão de Deus, esses chamados segredos no momento preciso. Não tenhamos pressa, mas também não fiquemos acomodados. É preciso caminharmos passo a passo,
Porque a natureza não dá saltos, assim como esse desenvolvimento espiritual também não irá dar saltos, mas é preciso perseverança constante, harmonia, serenidade, conforme aqui nos diz, e humildade. E ainda ele diz que tudo que existe obedece a uma sequência. Tudo que existe no universo, tudo foi criado por Deus e obedece à sequência estabelecida por Deus, a sequência estabelecida pela harmonia. A matéria, aqui lembra Miramês que a matéria que tanto estudamos tem sua vida própria sob a influência do Espírito. Então a matéria tem a sua vida própria sob influência do Espírito e o Espírito vive na atmosfera de Deus. A independência lembra Miramês que a independência pois, até certo ponto, de concordância, e as afinidades congênitas nos garantem a vida na vida de Deus. Então aqui ele fala da independência, que até certo ponto não é realmente ou propriamente falando de independência, mas de concordância, espírito e matéria e espírito, porque a matéria precisa do espírito e o espírito precisa da matéria para se expressar, mas o espírito continuará existindo sem a matéria, ou continuaria existindo sem a matéria, porque o espírito é independente da matéria, mas a matéria, para sair do seu estado de inércia, ela precisa do espírito. E o espírito precisa da matéria para se expressar aqui no plano físico, mas não que ele precise da matéria para existir. Então aqui Miramês encerra dizendo que existe algo de divino dentro da matéria e outro tanto vibrando no espírito que por enquanto desconhecemos. Então existe algo divino dentro da matéria e outro tanto vibrando no espírito que ainda desconhecemos. Aqui ele falando, espíritos bem mais evoluídos, bem mais esclarecidos do que nós. E ainda ele acrescenta, para encerrar, que até para os grandes benfeitores, aqui ele não se coloca na condição de um grande benfeitor, ele diz que até para os grandes benfeitores, pelo menos é o que ouvimos deles, Deus é um segredo absoluto. Então até para os grandes benfeitores, e aí ele lembra, pelo menos é o que nós ouvimos dele, ele, Miramês, ouviu dos espíritos benfeitores, os grandes benfeitores, que Deus é um segredo absoluto. Não podemos decifrá-lo, por faltar em nós as qualidades de um Deus. Então não podemos decifrar Deus por nos faltar ainda as qualidades, por nos faltar em nós, ou por faltar em nós as qualidades de um Deus, ou as qualidades de Deus. Que possamos refletir acerca disso, meus irmãos e irmãs, e continuarmos trabalhando constantemente pela e para a nossa evolução, para que cada vez mais possamos adentrar através dos arcanos do tempo, conforme nos lembra Miramês, nestes segredos da divindade. Paz do Cristo esteja sempre conosco e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir em nome do Senhor Jesus para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões nesta busca constante por conhecermos a verdade, para alcançarmos a nossa libertação com o Senhor Jesus.